as testemunhas dela têm, ou em outras palavras, é como se fosse, óbvio que a gente não vai fazer com que as terceiras testemunhas, que são consideradas falsas, com relação a elas mesmas. Ou seja, elas mesmas, se elas forem testemunhar em outros locais, vão ser 100% aceitas. Então, mas essas testemunhas com relação ao caso dela não seriam aceitas. Então, quer dizer, a gente faria uma divisão de acordo com Reish Lakish. Só porque através disso a gente entende um pouquinho melhor a ideia. Não é que a gente está falar, já que ela mentiu em 2, então a gente vai colocar que a terceira também é mentirosa, é como se fosse que literalmente a gente assume que as terceiras são mentirosas e por isso então agora elas também seriam inválidas para outros testemunhos. Não. Somente com relação a esse, porque é uma questão não das testemunhas, mas uma relação dela a ela com as testemunhas dela. Em relação, então, e por isso ele queria falar que as terceiras testemunhas não seriam inválidas, por causa dessa razaka que ela tem. E aí veio o Rabi Elazar falou que se ela tem razaka de ser mentirosa, mas será que aqui que as testemunhas têm a ver com isso? Será que todo o povo judeu também então vai ter razaka agora de ser mentiroso? Só porque ela tem razaka de ser mentirosa, será que então o restante do povo judeu agora vai ou seja, as outras testemunhas que ela trouxe, que não foram invalidadas, que a princípio está tudo certo com ela, será que também vai ver? Será agora ela tem razaka de mentiroso? Não. De mentiroso não, elas continuam tendo razaka de pessoas que xerim, continuam tendo razaka de pessoas boas e não tem nada a ver com a razaka das testemunhas, não tem nada a ver com a razaka da mulher. Ela tem razaka de mentirosa, mas as testemunhas têm razaka, têm status de kasher. Fala Gamara Zimnin, Havu Yatvei, Kamed Rabi Yochanan, Ata, Ki Haimai Selekamayu, Amarejakish Hurzekazu. Então, o que aconteceu? Foi uma situação que trouxeram na frente de Rabi Yochanan. E Rabi Yochanan é o rabino que discutia com Reish Lakish. Rabi Yochanan, eles eram cunhados também, mas eles eram os rabinos que discutiam entre si. Eles eram rabinos que enfim, estudavam juntos, eles gostavam muito do estudo um com o outro, mas eles eram rabinos contemporâneos e que, enfim, um era Bar Plukta, né? Um discutia com o outro, estudavam juntos, enfim. Era Havruta. Então aconteceu um caso desses. E Reish Lakish falou a opinião dele. Aí o Rabi Yochanan falou para ele a mesma coisa, né? O Rabi Yochanan falou para ele, não. Falou isso que a gente acabou de falar. Porque Reish Lakish falou que já que a gente não acredita nas terceiras testemunhas. Aí o Rabi Yochanan falou, não, a gente sim acredita. O que tem a ver? As terceiras testemunhas não foram, elas estão válidas, está tudo certo com elas. Então a gente acredita nas terceiras, não tem nada a ver com as primeiras duas ou com a razaka dela. Ela tem razaka, mas as testemunhas não. Qual é o meu? Hadarachaz ele Rabi Elazar bishut amalei shamat mili bibarnavcha velo amartli mishnei emar certo. Tá bom, aqui, então a Gemara trouxe a mesma história, e aí mas agora foi o Rabi Yochanan que falou. O Rabi Yochanan estava lá, e aí o Rabi Yochanan, enfim, era uma pessoa que o Reish Lakish, ele considerava bastante, por mais que eles discutiam entre si, ele considerava bastante. E agora quem está falando que esse argumento que antes nós falamos em nome de Rabi Elazar, agora o Rabi Yochanan está falando a mesma coisa. E aí o Reish Lakish ele virou para o Rabi Elazar, e falou para ele, com cara feia, virou com cara feia e falou para o Rabi Elazar, porque você me falou algo que você escutou do Rabi Yochanan, do grande rabino de Rabi Yochanan, e você não me falou em nome dele? Por que você não me falou em nome dele? Agora, o que ele quis dizer com isso? Será que ele quis dizer com isso? Eu falo, por que você não me falou em nome dele? Pode ser que ele quis dizer com isso que eu voltaria atrás daquilo que eu disse. Se você me falasse no nome de Rabi Yochanan, eu voltaria atrás. Ou
que pelo menos nesse caso, o caso veio na frente de Rabi Yohanan. Então, se Reish Lakish soubesse que Rabi Yohanan tivesse uma opinião contrária a dele, então ele não iria falar uma halachá diferente, enfim, na frente de Rabi Yohanan, iria discutir com Rabi Yohanan, enfim, ia falar uma halachá, porque chegou esse caso, Reish Lakish falou e falou, depois Rabi Yohanan falou e falou, mas se o Reish Lakish já soubesse, ou seja, se o Rabi Elazar já houvesse dito para ele, porque Rabi Elazar era aluno de Rabi Yohanan, então se Rabi Elazar já tivesse dito que Rabi Yohanan tinha essa opinião, então ele nem ia falar essa, por mais que ele tenha essa opinião, mas ele não ia falar na frente de Rabi Yohanan, uma coisa que Rabi Yohanan não concorda. Foi um caso que foi trazido na frente de Rabi Yohanan. Então não é correto o Reish Lakish de ir lá, mesmo se ele tem uma opinião diferente, de ir lá e falar a opinião que ele acha. Então ele falou, ficou chateado e falou com o cara feio, por que você não me falou em nome de Rabi Yohanan? Assim não ia passar por essa situação constrangedora. Eu não iria falar na frente dele uma halachá que ele não concorda. Aí a Gemara quis comparar os casos. Por quê? Porque Chachamim, eles vão atrás da parte literal. A gente acredita nas últimas testemunhas, não importa se faz lógica, se não faz lógica. Quem fala que aquela lá, mesmo que as duas testemunhas foram lá e fizeram 100 testemunhas se tornarem Zomem, não tem o que fazer. A Torá, ela falou pra gente que a gente acredita nas duas testemunhas, elas fizeram todo mundo ficar Zomem, então a gente vai acreditar nelas. A gente não vai atrás. Ah, não, mas nesse caso não faz sentido. Não, mesmo que nesse caso não faz sentido, infelizmente é uma lei que a Torá colocou. A gente acredita nas duas testemunhas que fazem Azamá. E isso seria parecido com o quê? Com o nosso caso que era Rabi Yohanan. Por quê? Porque o nosso caso é parecido com uma situação, mas só para Rabi Yohanan vai atrás da lógica. Mesmo que realmente pela Torá a princípio seria esta lei seria correta de acordo com a Torá, a gente numa situação que parece que não faz muita lógica, que parece que alguma coisa está errada, a gente vai sim atrás da lógica, a gente vai sim atrás, não pegamos no literal, a gente tem o direito de, enfim, falar que nesse caso não era a intenção da Torá. Então, nesse caso, falar que tem alguma coisa errada, por isso não seguia a lei literal, né? Vamos falar a lei 100%, em relação a todos os casos. Tá? E no nosso caso, uma situação parecida. Com relação aqui, o caso deles foi o caso que duas testemunhas fizeram todo mundo se tornar Zomem. O nosso caso é que a gente fala, será que as duas testemunhas realmente não faz muita lógica? Que as duas testemunhas, elas têm todos estavam com elas. Então, por isso, a Ibedá falou que a gente não acredita. Rami fala, não, a gente acredita mesmo assim. O nosso caso é um caso parecido. Por quê? Porque não faz sentido que a mulher já mentiu com duas testemunhas. Então, provavelmente a terceira também tem alguma coisa errada. Se ela já mentiu com duas, a gente, ou seja, falando da lógica, a gente deveria falar, a gente não vai acreditar. Deve ter alguma coisa errada aqui. Ou falar não, ou falar a lei literal é que as terceiras não tem nada invalidando elas, então a gente não vai seguir a lógica, enfim, alguma lógica, falar que não faz muito sentido, porque na situação ela já tem Hazaká, ela já mentiu, então provavelmente tem alguma mentira. Por mais que realmente a lógica diria que talvez tenha alguma coisa errada, mas a gente vai atrás, enfim, a gente vai atrás da lei literal, que é acreditar nas terceiras mesmo numa situação que tem alguma coisa de errado no caso. Então, a gente quer comparar. Porque aqui foi uma discussão de Amoraim, lá foi uma discussão de Tanaim. Então, que a gente falar, o Reish Lakish que falou que o quê? Reish Lakish falou que a gente não acredita nas terceiras testemunhas, é porque ele vai atrás do quê? Atrás da lógica, e não atrás da lei literal. Então, por isso, por mais que a lei literal fala que você tem que acreditar enfim, você tem que acreditar em duas testemunhas se elas não têm... A lei da Torá tem que acreditar em duas testemunhas se elas são válidas. Agora, a pergunta é, será que isso se aplica mesmo num caso que tem alguma coisa de errada no caso? Então, se você pegar literalmente, a Torá falou, tem que acreditar nas duas testemunhas. Não importa se a Torá não colocou, sempre, mesmo se tem alguma coisa errada. Então, isso é Rabi Yohanan. Mas Rabi Reish Lakish fala não, que a gente tem que seguir uma certa lógica. Se parece que tem alguma coisa errada, então aí a gente já não acredita na regra geral da Torá, de acreditar nas duas testemunhas, ela não se aplica se tem alguma coisa de errada no meio. Então, isso seria parecido com Rabi Yudá. Que Rabi Yudá tinha falado a mesma coisa com relação ao caso de duas testemunhas fazendo com que 100 grupos de testemunhas fossem considerados o mesmo, que não faz muito sentido. Então o Reish Lakish, a gente está querendo falar que opina como Rabi Yudá, que ele segue a ideia de não colocar, enfim, a lei literal em tudo, né? Sempre acredita nas testemunhas, não. Se for uma situação que ela envolve alguma coisa de errada, que parece ter alguma coisa de errado, assim como Rabi Yudá falou no caso das duas testemunhas fazendo com que 100 se tornassem Zomem, que 100 estavam com ele,
sim, estavam com as duas, com as segundas testemunhas, a gente não acredita nisso. Assim também Reish Lakish falou, nesse caso, que é uma situação que a terceira testemunha já passou por duas anteriores que foram invalidadas, a gente também não acredita na terceira. Enquanto que Rabi Yohanan que falou que não, que a gente vai atrás das terceiras, não importa a situação, se faz lógica, faz assim, se tem alguma coisa errada ou não, vai atrás de Rahamim, que entendem a lei literal. Tem que acreditar nas segundas, no caso. O Torá falou, a gente acredita nas duas que fazem azamá. Não importa se é sobre as primeiras, ou se é sobre as terceiras, quartas, quintas, assim, a gente sempre acredita na segunda, mesmo que não faça muita lógica. Assim também Rabi Yohanan falou, a gente acredita nas terceiras testemunhas, mesmo que já teve duas anteriores que foram inválidas, não importa, a gente acredita nas terceiras, a gente segue a lei. Então a pergunta é, será que a gente pode fazer uma conexão entre os casos? O que você acha? Será que pode fazer uma conexão entre os casos? Ficou claro, né, a conexão? Ficou. Mas a Gemara fala que não, que você pode, na verdade, não, você pode falar que não, que naquele caso, ou seja, aqui é o Amar Lechal Reish Lakish, Anadam Rilacha, Filo Lerabanan, Adkan Lokam, Lerabanan Hatam, Reika de Kamehadar. Avalacha Ikaha de Kamehadram. Então, Reish Lakish fala o seguinte, naquele caso, né, que você tem, enfim, olha só, tem duas testemunhas. Teve um cara que tem duas testemunhas, apesar que teve ele está falando, não tem ninguém indo atrás de testemunha. No primeiro caso, no caso da Mishnah, né, de Rabi Yehuda, não tem ninguém indo atrás de testemunhas falsas. Em outras palavras, naquele caso, tu teve as primeiras testemunhas estão falando que o réu está devendo R$1.000. Aí o segundo as testemunhas falaram, não está devendo R$1.000. Então aí vem as terceiras, quartas, quintas. Ele fala, não, sobre todas, elas estavam comigo, não está devendo, e não é possível que eles testemunharam essa dívida, porque eles não estavam nesse local, naquele dia que estão falando que aconteceu a dívida, né, que estão falando que aconteceu esse empréstimo, não é possível, ele não estava lá, não é... E aqui... mas ele fala assim, aqui não tem ninguém indo até, não tem nada, enfim, não tem nada falando com relação às segundas testemunhas, não tem ninguém indo atrás de testemunhas falsos. No nosso caso, você tem alguém indo atrás de testemunha, a mulher, né? No caso, a mulher estava indo atrás de testemunhas falsos. A pessoa, enfim, ela estava indo atrás de testemunhas falsas. Então tem aqui alguém indo atrás. Então por isso você fala que talvez as terceiras testemunhas também são falsas. Mas no caso da Mishnah, enfim, não tem ninguém indo atrás não tem ninguém indo atrás, né, de trazer testemunhas falsos. Então, já que não tem ninguém indo atrás de testemunhas falsos, então já seria um caso, ou seja, a suspeita seria outra. A suspeita seria que é muito difícil de acontecer que todas as testemunhas estivessem com o segundo grupo de testemunhas. Mas aqui ele está querendo falar, na verdade, que as suspeitas são diferentes. Por isso, somente nesse caso que a suspeita é que tem alguém indo atrás, então aqui já tem uma certa prova para falar que tem alguém indo atrás das testemunhas falsas. Então por isso a gente assumiria que as terceiras são também falsas. Mas lá que não tem ninguém indo atrás de testemunhas falsas, ainda não tem nada com relação às segundas testemunhas em si. Não tem nada com relação a questão, o caso parece muito estranho. Ou seja, o caso, mas não que as testemunhas têm. Então, aqui no nosso caso, as próprias testemunhas, elas estão, porque como já teve as primeiras duas, então uma questão aqui com o testemunho. Então as testemunhas, que já teve duas testemunhas falsas, então a gente assumiria que a terceira é também falsa. Mas lá, não tem nenhum problema, enfim, com as testemunhas, com elas mesmas, é com o caso. Então ele quer falar que seriam duas suspeitas diferentes, e por isso uma não teria a ver com a outra. Pode ser que nesse caso a gente não suspeita, ou seja, isso que o Reish Lakish quer falar. Que ele quer falar, no caso da Mishnah eu posso opinar mesmo como Chachamim. No caso da Mishnah eu falo que já é uma suspeita diferente, por isso naquele caso eu opino que... No caso da Mishnah, o que eu diria que é... Amém. No caso da Mishnah, eu diria que a gente sim acredita nas duas. Mesmo que tenha uma suspeita, mas é uma suspeita diferente, já que não tem ninguém, não tem nada com relação às testemunhas, não tem ninguém indo atrás de testemunhas falsas, então eu falo, eu não suspeito para aquela suspeita. Mas no meu caso, uma suspeita diferente, que tem alguém indo atrás de testemunhas falsos. Então, neste caso, Chachamim, que lá não suspeitaram para aquela suspeita, no meu caso, eles sim suspeitariam. O que Reish Lakish está falando aqui? Ele não, porque a pergunta é, será que ele opina somente como Rebbe?
E isso é ruim, por quê? Porque, a princípio, eles são Amoraim. Amoraim seria bom se todos os Tanaim concordassem com ele. Os Tanaim, eles são anteriores. Um Amorá não pode discutir com Taná, em geral. Então, é melhor se não somente Rebbe opina, se não somente Rabi Yehuda opina como ele, mas sim também os Rahamim. A gente pensou em falar que não, que só Rabi Yehuda, por causa que a gente fez uma ligação entre as suspeitas. Os dois suspeitam, porque os dois suspeitam, quando tem um caso suspeito, os dois falam que a gente não vai atrás das testemunhas. Aí vem a Reish Lakish e fala, não é. Aquela suspeita, na verdade, eu também concordo que na verdade a gente não vai suspeitar para aquela suspeita, era somente no meu caso. Então quer dizer que mesmo o Rahamim que lá não suspeitaram para aquela situação, na situação sim eles vão suspeitar. Agora, ele quis separar, enfim, são dois tipos de suspeitas e por isso não pode fazer comparação um com o outro. Certo. Mas a ideia realmente é essa, porque realmente a suspeita, na verdade, lá também tem, mas é um outro tipo de suspeita. Não é uma suspeita por causa que tem alguém indo atrás. Então, por isso, por mais que tenha os dois têm suspeita, mas na verdade são dois tipos de suspeita, ficou claro a ideia? Enfim, que aqui tem alguém indo atrás de testemunhas falsas, e por isso a gente suspeita então, que as testemunhas também são falsas, porque o problema é com lá, na verdade, está tudo certo, é uma questão no caso, que o caso é estranho. Então, por isso a gente não teria, de acordo com o aqui, a gente assumiria que a gente vai atrás das testemunhas. Já que não tem nada com relação às testemunhas, só com relação ao testemunho, né? Vamos chamar assim. Amar lá, aí, e agora, ver Rabi Yochanan. Rabi Yochanan também falou a mesma coisa. Rabi Yochanan vai fazer o contrário. Ele vai justamente fazer o contrário. A suspeita que o Reish Lakish falou, naquele caso, porque agora eles têm que trocar, né? Então vai ser o contrário. Naquele caso que da Mishnah não suspeita, somente no meu caso suspeita. Rabi Yochanan vai ser o contrário. Somente no meu caso não suspeita e naquele caso sim suspeita. No caso da Mishnah sim suspeita. Por quê? Qual seria a lógica?